Empresário fica desesperado quando a empregada vê um buraco no meio do jardim. O motivo surpreende. Benedita dos Santos caminhava pelo jardim da mansão em Alphaville quando tropeçou em algo que não deveria estar ali. Era segunda-feira de manhã e ela seguia sua rotina de sempre, verificando se o gramado estava em ordem antes de começar a limpeza da casa. Ao olhar para baixo, viu um buraco recém-aberto no meio do gramado perfeito, como se alguém tivesse cavado durante a noite. Foi quando ouviu passos correndo atrás dela e a voz desesperada do seu patrão. "Benedita, saia daí agora!" gritou Rodrigo Mendes, correndo em direção a ela com os olhos arregalados de pânico. A mulher de 52 anos se afastou instintivamente, sem entender o desespero na voz do empresário. Em 3 meses trabalhando naquela casa, nunca havia visto Rodrigo tão alterado. "Aconteceu alguma coisa, doutor Rodrigo?" perguntou ela, notando como as mãos dele tremiam ligeiramente. É um problema no encanamento. Vazamento. Pode ser perigoso." Ele mentiu, desviando o olhar. "Por favor, não se aproxime mais desta área." Benedita observou melhor o buraco. Não havia sinais de água ou qualquer indício de problema hidráulico. A terra ao redor estava seca, e o formato da abertura parecia ter sido feito por uma pá, não por um vazamento. "O senhor quer que eu chame o encanador?" ofereceu ela, ainda confusa. "Não." A resposta saiu mais alta do que Rodrigo pretendia. "Quer dizer, não precisa. Já resolvi. Só não comente com ninguém sobre isso, está bem?" Benedita assentiu, mas algo na expressão do patrão a deixou inquieta. Rodrigo Mendes era conhecido por sua postura firme nos negócios, sempre controlado e seguro de si. Vê-lo tão nervoso por causa de um simples buraco no jardim não fazia sentido. Durante o resto da manhã, enquanto limpava a casa, Benedita não conseguia parar de pensar no episódio. Pela janela da cozinha, observou Rodrigo caminhando nervosamente pelo jardim, parando várias vezes para olhar o buraco, como se estivesse decidindo o que fazer. Por volta do meio-dia, ela viu um caminhão de jardinagem chegando à propriedade. 3 homens desceram com sacos de terra e ferramentas, mas Benedita notou algo estranho. Eles não trouxeram nenhum equipamento de encanamento. Se realmente houvesse um problema hidráulico, onde estava o material para conserto? Escondida atrás da cortina, ela observou Rodrigo conversando baixinho com o supervisor da equipe. O homem acenou compreensivamente e logo os trabalhadores começaram a encher o buraco com terra nova, alisando cuidadosamente a superfície e colocando pedaços de grama por cima. "Que encanamento é esse que se conserta com terra?" murmurou ela para si mesma. O comportamento de Rodrigo ficou ainda mais estranho nos dias seguintes. Ele, que sempre saía cedo para o escritório e voltava apenas no final da tarde, começou a trabalhar de casa com mais frequência. Benedita percebeu que ele passava longos períodos na janela do escritório, observando fixamente o local onde o buraco havia sido. Na terça-feira à noite, ela foi acordada por gritos vindos do quarto dele. Eram sons angustiados, como se ele estivesse tendo um pesadelo terrível. Quando desceu para verificar se estava tudo bem, encontrou Rodrigo na cozinha, tomando água com as mãos trêmulas. "Desculpe se acordei você, Benedita", disse ele, evitando o olhar dela. "Às vezes tenho insônia." Mas aquilo não parecia insônia. Parecia tormento. Na quarta-feira, enquanto esvaziava o lixo do escritório, Benedita encontrou algo que a fez parar no meio do corredor. Entre os papéis amassados havia pedaços de madeira quebrada, todos úmidos e cobertos de terra fresca. A madeira era escura e trabalhada, como se fosse parte de algum objeto antigo e valioso. Ela examinou os fragmentos mais de perto. Um deles tinha dobradiças pequenas, como de um baú ou caixa de joias. Outro pedaço mantinha restos de um fecho dourado, já desgastado pelo tempo. A terra grudada nos pedaços era exatamente do mesmo tipo que havia sido usada para cobrir o buraco no jardim. Rodrigo havia mentido sobre o encanamento. Alguma coisa havia sido enterrada naquele local, alguma coisa importante o suficiente para ele entrar em pânico ao vê-la descoberta. Durante toda a quarta-feira, Benedita notou que Rodrigo mal tocou na comida.
Ele empurrava a comida pelo prato, perdido em pensamentos, e várias vezes ela o flagrou com os olhos marejados, olhando pela janela. Doutor Rodrigo, o senhor não está bem, disse ela, colocando delicadamente a mão no ombro dele. Quer conversar sobre alguma coisa? Ele sobressaltou com o toque, como se tivesse sido arrancado de um transe profundo. Estou bem, Benedita. Apenas trabalho. Muita pressão no trabalho. Mas Benedita conhecia a pressão de trabalho, e aquilo não era isso. Aquilo era dor. Dor profunda e antiga, do tipo que corrói uma pessoa por dentro. Na quinta-feira de manhã, uma chuva forte caiu sobre São Paulo. Benedita estava preparando o café quando ouviu um som estranho vindo do jardim. Pela janela viu Rodrigo caminhando sob a chuva, completamente encharcado, olhando desesperadamente para o gramado. A água havia lavado parte da terra que cobria o antigo buraco, criando uma depressão visível no solo. Rodrigo ajoelhou-se ali mesmo sob a tempestade e começou a alisar a terra com as próprias mãos, tentando desesperadamente esconder qualquer sinal da abertura. Benedita não aguentou mais. Pegou um guarda-chuva e saiu para ajudá-lo. Doutor Rodrigo, o senhor vai ficar doente, gritou ela, correndo em direção a ele. Não pode aparecer, ninguém pode ver, ele respondia, ainda alisando freneticamente a terra molhada. Tem que ficar escondido. O que tem que ficar escondido? Perguntou ela, segurando firmemente o braço dele. Me conte o que está acontecendo. Rodrigo parou de alisar a terra e olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas misturadas com a chuva. Você não entenderia, sussurrou ele. Ninguém entenderia. Benedita o ajudou a se levantar e o conduziu para dentro de casa. Trouxe toalhas e roupas secas e fez um chá quente para esquentar os dois. Durante todo esse tempo, Rodrigo permaneceu em silêncio, olhando fixamente para as próprias mãos sujas de terra. Sabe, doutor Rodrigo, disse ela finalmente, sentando-se à sua frente na cozinha. Trabalhei em muitas casas nos meus 20 anos como doméstica. Vi muitas famílias, muitos segredos. E aprendi uma coisa. O que nos machuca por dentro sempre encontra um jeito de sair. Se não for pela boca, vai ser por outro lugar. Ele levantou os olhos para ela, e Benedita viu ali uma vulnerabilidade que nunca havia notado antes. Por baixo da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem quebrado. O senhor quer me contar o que tem naquele jardim? Perguntou ela suavemente. Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos, apenas observando o chá fumegando em sua xícara. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eram as coisas da minha filha, disse ele, as últimas coisas que restaram dela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Benedita sentiu o peito apertar. Ela havia percebido que não havia fotos de família pela casa, nem sinais de que uma criança jamais tivesse vivido ali. Mas agora começava a entender. Sua filha, ela começou delicadamente. Amanda, disse ele, o nome saindo de seus lábios como uma oração. Ela tinha 8 anos quando perdemos o contato. Perderam o contato como? Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida que jamais havia cicatrizado. Minha ex-esposa, Marina, levou Amanda embora depois do divórcio. Foi há 15 anos. Marina disse que eu não merecia ter uma filha, que meu trabalho era mais importante que minha família. E ela não estava totalmente errada. Benedita permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Trabalhava demais naquela época. Perdia aniversários, apresentações na escola, até mesmo jantares em família. Sempre pensava que haveria tempo depois, sabe? Que quando a empresa estivesse mais estabilizada, eu poderia ser o pai que Amanda merecia. Mas esse tempo nunca chegou? Chegou tarde demais, ele disse, limpando os olhos com as costas da mão. Marina entrou com uma ação na justiça, alegando negligência paterna. Ela tinha provas, todas as vezes que não comparecia a eventos importantes da Amanda. O juiz limitou minhas visitas a apenas um fim de semana por mês. E depois Marina se mudou para o interior.
Dizia que era por trabalho, mas eu sabia que era para me dificultar ver Amanda. As visitas ficaram cada vez mais espaçadas. Amanda começou a ficar distante, como se eu fosse um estranho. Rodrigo levantou-se da mesa e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde havia enterrado suas lembranças. Na última vez que a vi, Amanda tinha 13 anos. Ela mal falou comigo durante todo o fim de semana. Marina havia enchido a cabeça dela com histórias sobre como eu havia abandonado as duas. Quando a trouxe de volta no domingo à noite, Amanda me disse que não queria mais me ver. "E o que você fez?" "O que qualquer covarde faria", respondeu ele amargamente. "Deixei ela ir. Pensei que se ela não queria me ver, talvez fosse melhor assim, que eu só estava causando mais dor." Benedita se aproximou da janela e ficou ao lado dele. E as coisas que estavam enterradas? Eram tudo o que restou da infância de Amanda na minha casa. Desenhos que ela fazia para mim, cartinhas do Dia dos Pais, pequenos presentes que ela me dava. Depois que ela disse que não queria mais me ver, não conseguia olhar para aquelas coisas. Doíam demais. Então as enterrou. Primeiro eu tentei doar, jogar fora, queimar. Mas não conseguia. Então resolvi enterrar no jardim, como um funeral simbólico. Era uma forma de sepultar aquela parte da minha vida que havia acabado. Benedita começou a entender a dimensão da dor daquele homem. Durante 15 anos, ele havia carregado a culpa de ter perdido a filha e a vergonha de ter falhado como pai. Mas por que desenterrou? Rodrigo suspirou profundamente. Porque eu menti para mim mesmo, achando que conseguiria esquecer. Mas a dor não vai embora só porque enterramos as lembranças. Na verdade, ela cresce. Cresceu tanto que domingo passado eu não aguentei mais. Cavei tudo de volta, querendo sentir ela perto de mim novamente, nem que fosse através daquelas coisas velhas. E quando me viu olhando o buraco, entrei em pânico. Senti vergonha, medo de que você pensasse que eu era louco. E talvez eu seja mesmo. Benedita virou-se para encará-lo. "Dr. Rodrigo, o senhor não é louco. O senhor é um pai que ama sua filha e sofre por tê-la perdido. Isso não é loucura, é amor. Amor que chegou tarde demais", ele murmurou. "Quem disse que chegou tarde demais? Amanda hoje tem quantos anos?" 28. Então ela é uma mulher adulta, capaz de entender que as pessoas cometem erros e que podem mudar. "O senhor já tentou entrar em contato com ela recentemente?" Rodrigo baixou a cabeça. "Marina mudou de telefone várias vezes. Não consigo encontrá-las. E mesmo que conseguisse, por que Amanda iria querer falar comigo depois de tanto tempo? Porque ela é filha do Senhor. E filhos, não importa a idade, sempre guardam um cantinho do coração para os pais." Naquela noite, Benedita não conseguiu dormir pensando na história de Rodrigo. Como mãe de 2 filhos já adultos, ela entendia perfeitamente a dor de um pai separado dos filhos. Também entendia como a culpa pode corroer uma pessoa por dentro, fazendo-a acreditar que não merece perdão ou uma segunda chance. Na manhã de sexta-feira, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. "Dr. Rodrigo", disse ela, encontrando-o novamente na janela, observando o jardim. "O senhor já pensou em contratar um detetive particular?" "Um detetive? Para quê?" "Para encontrar Amanda. Se ela mudou de nome após se casar ou se mudou de cidade, um profissional conseguiria achá-la." Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando a sugestão. "Benedita, mesmo que eu a encontre, o que vou dizer? Oi, Amanda, sou seu pai que abandonou você há 15 anos, quer conversar?" O senhor vai dizer a verdade, que errou, que se arrependeu e que passou todos esses anos pensando nela, que nunca parou de amá-la, mesmo de longe. E se ela não quiser me ouvir? Aí pelo menos o senhor vai saber que tentou. E vai poder parar de enterrar e desenterrar essas lembranças no jardim como se fosse um ritual. Rodrigo a olhou surpreso. "Como você sabe que..." "Porque eu trabalho aqui há 3 meses, Dr. Rodrigo. Já vi o senhor sair de madrugada para o jardim mais de uma vez. Pensei que fosse insônia, mas agora entendo que o senhor vai lá quando a saudade aperta mais." Ela estava certa. Sempre que Rodrigo se sentia mais sozinho ou culpado, ele saía para o jardim e ficava parado no local onde havia enterrado as lembranças de Amanda.
Às vezes desenterrava algumas coisas para olhar, outras vezes enterrava tudo de novo quando a dor ficava insuportável. É um círculo vicioso, admitiu ele. Não consigo me livrar dessas coisas, mas também não consigo conviver com elas. Então vamos quebrar esse círculo. O senhor me dá permissão para procurar um bom detetive particular? Rodrigo hesitou. A ideia de realmente tentar encontrar Amanda o apavorava e o esperançava ao mesmo tempo. E se ela estiver feliz sem mim? E se minha tentativa de contato só trouxer dor para ela? Doutor Rodrigo, permita que ela tome essa decisão. Não decida pela sua filha se ela quer ou não ter o pai de volta na vida dela. Dê a ela a chance de escolher. Após muito pensar, Rodrigo concordou. Benedita ligou para uma amiga que havia passado por situação similar e conseguiu a indicação de um detetive particular, especializado em reencontros familiares. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo se encontrou com Marcos Silva, um detetive de 55 anos, com vasta experiência em localizar pessoas desaparecidas e reconectar famílias. Senhor Mendes, disse Marcos após ouvir toda a história, casos como o seu são mais comuns do que imagina. Pais que perderam contato com filhos devido a divórcios complicados, famílias separadas por desentendimentos. A boa notícia é que na era digital é mais fácil encontrar as pessoas. Quanto tempo costuma levar? Depende de vários fatores. Se Amanda manteve o sobrenome de solteira, será mais rápido. Se casou e mudou de nome, pode levar algumas semanas, mas tem uma taxa de sucesso de 90% em casos familiares. Rodrigo forneceu todos os dados que possuía: nome completo de Amanda, data de nascimento, último endereço conhecido, informações sobre Marina, escolas que Amanda frequentou. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeças que Marcos precisava montar. Enquanto esperava notícias do detetive, Rodrigo passou por uma transformação notável. A esperança de reencontrar Amanda trouxe uma energia que Benedita não via nele desde que começara a trabalhar na casa. Ele parou de passar horas na janela, observando o jardim, e voltou a se dedicar ao trabalho com renovado entusiasmo. Mas a ansiedade também estava presente. Rodrigo criou o hábito de verificar o telefone a cada poucos minutos, esperando uma ligação de Marcos. Começou a ensaiar mentalmente o que diria para Amanda quando a encontrasse, mudando as palavras dezenas de vezes por dia. Benedita, disse ele numa terça-feira, enquanto ela organizava sua mesa de trabalho. Você acha que Amanda pode ter filhos? Quer dizer, eu poderia ser avô e nem saber? A possibilidade o deixava eufórico e angustiado ao mesmo tempo. Eufórico por imaginar que poderia ter netos, angustiado por pensar em tudo o que havia perdido durante esses 15 anos. É possível, Dr. Rodrigo. E, se for o caso, o senhor terá a chance de ser o avô que não conseguiu ser como pai nos primeiros anos. 2 semanas após contratar o detetive, Rodrigo recebeu a ligação que mudaria sua vida. Senhor Mendes, aqui é Marcos Silva, encontrei Amanda. O coração de Rodrigo disparou. Durante todos aqueles anos imaginando esse momento, ele nunca pensou em como se sentiria quando realmente chegasse a hora. Ela está bem? Está. Amanda hoje é professora de educação infantil em Campinas. Casou-se há 5 anos com um enfermeiro chamado Fernando Santos. Eles têm 2 filhas, Sofia, de 4 anos, e Helena, de 2. Rodrigo teve que se sentar. Avô. Ele era avô, e nem sabia. E ela sabe que você a procurou? Ainda não entrei em contato direto. Primeiro queria falar com o senhor sobre a melhor forma de abordar a situação. Amanda não sabe que está sendo procurada. O que você recomenda? Posso fazer um primeiro contato explicando que seu pai gostaria de restabelecer contato. É uma abordagem delicada, que dá a ela tempo para processar a informação e decidir se quer ou não responder. Rodrigo concordou, mas pediu 2 dias para se preparar emocionalmente. Durante esse tempo, ele mal conseguiu se concentrar em qualquer outra coisa. Revivia constantemente a última conversa que tivera com Amanda 15 anos atrás, lamentando cada palavra dura que havia sido dita. Na quinta-feira à tarde, Marcos fez o primeiro contato. Ligou para Amanda no horário do almoço, quando ela estava em casa.
Amanda Santos? Meu nome é Marcos Silva, sou detetive particular. Gostaria de falar com a senhora sobre seu pai biológico, Rodrigo Mendes. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Amanda não esperava receber uma ligação como aquela. Meu pai! Sua voz saiu baixa, carregada de emoções conflitantes. Aconteceu alguma coisa com ele? Não, senhora. Ele está bem. Na verdade, ele me contratou para encontrá-la porque gostaria muito de restabelecer contato. Sei que é uma situação delicada e não quero pressioná-la de forma alguma. Apenas gostaria de saber se a senhora estaria disposta a pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Amanda ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Marcos podia ouvir sua respiração irregular do outro lado da linha. Ele realmente quer falar comigo? Depois de todo esse tempo? Sim, senhora. Ele disse que não passou um dia sequer sem pensar na senhora. Que o maior arrependimento da vida dele foi ter deixado o relacionamento de vocês acabar daquela forma. Eu preciso pensar. Isso é muito repentino. Claro, entendo perfeitamente. Posso ligar novamente amanhã? Pode. Mas... posso fazer uma pergunta? À vontade. Como ele está? Quero dizer, ele construiu uma nova família? Tem outros filhos? Não, Amanda. Ele mora sozinho numa casa em Alphaville. Nunca se casou novamente e não tem outros filhos. Segundo a empregada dele, que foi quem o incentivou a procurá-la, ele vive como se ainda estivesse esperando a senhora voltar para casa. Essa informação comoveu Amanda profundamente. Durante todos esses anos, ela imaginou que o pai havia seguido em frente com a vida, talvez constituindo uma nova família e esquecendo completamente dela. Naquela noite, Amanda mal conseguiu dormir. Conversou longamente com o marido, Fernando, sobre a ligação do detetive. Ele a encorajou a pelo menos conversar uma vez com Rodrigo, nem que fosse para fechar aquele ciclo de uma forma madura. Amor, disse Fernando, segurando as mãos da esposa. Você sempre me contou como sentia falta do seu pai, apesar de toda a mágoa. Talvez essa seja a chance de vocês conversarem como adultos e resolverem essas questões pendentes. Mas e se for decepcionante? E se ele não mudou nada e ainda coloca trabalho na frente da família? Então pelo menos você vai saber. E se mudou, você pode estar perdendo a chance de ter seu pai de volta na sua vida. E nossas filhas podem conhecer o avô delas. Na sexta-feira, quando Marcos ligou novamente, Amanda já havia tomado uma decisão. Eu quero conversar com ele, disse ela, mas não pessoalmente ainda. Quero falar por telefone primeiro para ver como me sinto. Perfeito. O senhor Rodrigo ficará muito feliz em saber disso. Quando seria um bom horário para a senhora? Sábado à tarde, após o almoço, por volta das 2 horas. Marcos imediatamente ligou para Rodrigo com a notícia. O empresário ficou eufórico e aterrorizado ao mesmo tempo. Passou o resto da tarde e toda a sexta-feira ensaiando mentalmente a conversa, tentando encontrar as palavras certas para expressar 15 anos de arrependimento e amor. Benedita, disse ele na sexta à noite, enquanto ela arrumava a cozinha. Amanhã vou falar com Amanda. Estou apavorado. É natural, Dr. Rodrigo. O senhor ficou 15 anos imaginando esse momento. E se eu disser as palavras erradas? E se ela desligar o telefone na minha cara? O senhor vai falar com o coração, e o coração nunca erra. Conte para ela exatamente como se sente, sem tentar se justificar demais pelos erros do passado. Peça desculpas, mas foque no presente e no futuro. Sábado chegou com um peso emocional que Rodrigo nunca havia sentido antes. Ele mal conseguiu tomar café da manhã e passou a manhã inteira caminhando pela casa, incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Às 2 horas em ponto, o telefone tocou. Rodrigo respirou fundo várias vezes antes de atender. Alô? Pai? A voz do outro lado era hesitante, mas inconfundivelmente a voz de Amanda, agora uma mulher adulta. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir aquela palavra. Pai. Depois de tanto tempo. Amanda, minha filha, obrigado por aceitar conversar comigo. Houve um silêncio carregado de emoção dos dois lados da linha. Eu
Eu não sabia que o senhor estava me procurando, disse ela, usando o formal senhor que criava uma distância dolorosa entre eles. Amanda, por favor, me chame de pai. Eu sei que não mereço, mas é tudo o que mais quero no mundo. Está bem, pai, mas eu preciso entender algumas coisas. Por que agora? Por que depois de 15 anos o senhor decidiu me procurar? Rodrigo havia se preparado para essa pergunta, mas ainda assim foi difícil encontrar as palavras certas. Porque passei esses 15 anos me convencendo de que você estava melhor sem mim, que eu havia causado tanto dano que o melhor que podia fazer era ficar longe, mas percebi que estava sendo covarde, que estava tomando uma decisão que cabia a você tomar. Como assim? Estava decidindo por você se queria ou não me ter na sua vida, e percebi que isso era egoísmo da minha parte. Você merecia pelo menos saber que eu nunca parei de amar você, nunca parei de me arrepender pelos meus erros. Amanda ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do pai. Pai, eu passei anos com raiva do senhor. Raiva por ter me abandonado, por ter escolhido o trabalho ao invés de mim. Mamãe sempre dizia que o senhor não se importava realmente comigo. Sua mãe estava errada, Amanda. Eu me importava, me importo até hoje. O problema é que eu não sabia demonstrar isso. Achava que trabalhar para dar uma vida confortável para vocês era a forma de mostrar amor. Não entendia que vocês precisavam da minha presença, não dos meus presentes. Mas por que nunca tentou me contatar antes? Tentei algumas vezes nos primeiros anos, mas sua mãe sempre dizia que você não queria falar comigo. E depois daquela última vez, quando você disse que não queria me ver mais, eu acreditei que fosse verdade. Eu era uma adolescente confusa e magoada, disse Amanda, a voz começando a falhar. Eu não sabia processar a ausência do senhor. Era mais fácil dizer que não queria ver do que admitir o quanto sentia sua falta. Essas palavras atravessaram o coração de Rodrigo como uma flecha. Você sentia minha falta? Todo dia, pai. Todo santo dia. Quando me formei no colégio, procurei o senhor na plateia. Quando me casei, guardei um lugar vazio na mesa, esperando que o senhor aparecesse. Quando minhas filhas nasceram, a primeira coisa que pensei foi em como gostaria que o senhor as conhecesse. Rodrigo não conseguiu mais conter as lágrimas. 15 anos de dor, culpa e saudade saíram de uma só vez. Amanda, me perdoa. Me perdoa por ter sido um pai tão ausente, por ter deixado você se sentir abandonada. Me perdoa por ter perdido tanto da sua vida. Pai, eu já te perdoei há muito tempo. O problema é que eu não sabia como te encontrar para dizer isso. Como assim? Mamãe mudou nosso telefone várias vezes quando eu era adolescente. Sempre que eu perguntava sobre o senhor, ela dizia que o senhor não queria saber de mim. Quando completei 18 anos e podia decidir por mim mesma, tentei procurar o senhor algumas vezes. Rodrigo ficou chocado com essa revelação. Você tentou me procurar? Sim. Liguei para seu escritório 2 vezes, mas sua secretária dizia que o senhor estava viajando. Mandei cartas pelo correio, mas nunca teve resposta. Pensei que o senhor realmente não queria contato comigo. Amanda, eu juro que nunca recebi nenhuma carta, nenhum recado. Se soubesse que você estava tentando entrar em contato... Pai, acho que a mamãe interceptou tudo. Ela ainda estava muito magoada com o divórcio e provavelmente não queria que nós nos reconciliássemos. A magnitude do mal-entendido atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Marina havia sabotado qualquer possibilidade de reconciliação entre pai e filha durante todos esses anos. Meu Deus, Amanda. 15 anos perdidos por causa de... Não vamos pensar no que perdemos, pai. Vamos pensar no que podemos construir daqui para frente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A conversa se estendeu por mais 2 horas. Amanda contou sobre sua vida, a faculdade de pedagogia, o trabalho como professora, o casamento com Fernando, o nascimento das filhas. Rodrigo falou sobre a empresa, sobre como havia mudado ao longo dos anos, sobre a solidão que sentia todos os dias. Pai, eu gostaria que o senhor conhecesse suas netas.
disse Amanda antes de encerrar a ligação. Seria possível? Claro que sim. O senhor pode vir nos visitar em Campinas no próximo fim de semana, se quiser. Eu adoraria, Amanda, mais do que tudo no mundo. Após desligar o telefone, Rodrigo ficou parado na sala por longos minutos, ainda processando tudo o que havia acontecido. Benedita, que havia escutado parte da conversa da cozinha, aproximou-se dele. Como foi, doutor Rodrigo? Benedita, disse ele, com os olhos ainda molhados de lágrimas. Eu vou conhecer minhas netas. A semana que antecedeu a visita foi uma das mais intensas na vida de Rodrigo. Ele foi às compras comprar presentes para as netas, escolheu cuidadosamente as roupas que usaria e reorganizou completamente sua agenda para poder passar o fim de semana inteiro em Campinas. Benedita ajudou-o com os preparativos, escolhendo brinquedos adequados para as idades das meninas e orientando-o sobre como se comportar com crianças pequenas. Doutor Rodrigo, lembre-se que elas não o conhecem. Vá com calma. Deixe elas se aproximarem no tempo delas. E se elas não gostarem de mim? Crianças são simples, doutor Rodrigo. Elas vão gostar do senhor se o senhor for genuíno e carinhoso. Não precisa tentar impressionar ninguém. Na sexta-feira, antes da viagem, Rodrigo estava tão nervoso que mal conseguia trabalhar. Ligou para Amanda 2 vezes para confirmar o horário e perguntar se havia algo específico que deveria levar. Pai, relaxe, disse ela, rindo da ansiedade dele. As meninas já estão curiosas para conhecer o vovô. Sofia perguntou se o senhor tem barba, porque ela acha que todos os vovôs têm barba. E se eu deixasse crescer uma barba? Perguntou ele, completamente sério. Pai, Amanda riu. Seja você mesmo. É assim que queremos conhecê-lo. Sábado de manhã, Rodrigo acordou às 5 da manhã, mesmo tendo marcado de sair apenas às 9. Tomou banho, fez a barba cuidadosamente, escolheu uma roupa casual mais elegante e ficou repassando mentalmente tudo o que queria dizer para Amanda e para as netas. A viagem para Campinas nunca pareceu tão longa. Cada quilômetro era uma mistura de ansiedade e expectativa. Rodrigo dirigia devagar, revisando 1000 vezes o endereço que Amanda havia passado. Quando chegou à casa dela, uma residência simples, mas acolhedora num bairro de classe média, ele ficou parado no carro por alguns minutos, tentando controlar os nervos. A porta se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Amanda apareceu na entrada, agora uma mulher de 28 anos, com traços que lembravam tanto a menina de 8 anos quanto Marina, mas com uma doçura no olhar que era unicamente dela. Pai, disse ela simplesmente. Rodrigo não conseguiu dizer nada. Apenas abriu os braços e Amanda correu para abraçá-lo. Eles ficaram ali, na porta da casa, abraçados e chorando, tentando recuperar 15 anos em poucos segundos. Deixa eu ver você, disse ele, afastando-se ligeiramente para observar o rosto da filha. Você está linda, Amanda. Uma mulher tão bonita, tão forte. E o senhor está igual como eu lembrava, disse ela sorrindo através das lágrimas. Não pode ser. Estou mais velho, mais grisalho. Não, pai. O senhor está igual como eu guardei na memória, carinhoso nos olhos. Fernando apareceu na porta, segurando a mão de 2 meninas pequenas que observavam aquele encontro com curiosidade infantil. Fernando, disse Amanda ainda emocionada. Este é meu pai, Rodrigo. Os 2 homens se cumprimentaram cordialmente, e Rodrigo pôde ver no olhar de Fernando uma aprovação cautelosa, mas sincera. Pai, estas são suas netas. Sofia, Amanda apontou para a menina de 4 anos, uma loira de cachos dourados e olhos curiosos. E Helena, a pequena de 2 anos, morena como a mãe, que se escondia timidamente atrás das pernas do pai. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura das meninas, lembrando do conselho de Benedita sobre ir com calma. Oi, Sofia. Oi, Helena. Eu sou o vovô Rodrigo. Sofia o olhou com aquela franqueza típica das crianças. Vovô, por que o senhor não veio antes? A pergunta inocente atingiu Rodrigo como um raio. Amanda se apressou a intervir. Sofia, lembra que a mamãe explicou que o vovô morava muito longe?
Mas agora eu estou aqui, disse Rodrigo encontrando a voz. E se vocês deixarem, eu gostaria de vir sempre. Helena, curiosa, se aproximou devagar e tocou o rosto de Rodrigo. Vovô não tem barba, disse ela, fazendo todos rirem. Não tenho mesmo, disse Rodrigo. Sofia tinha perguntado sobre isso para a mamãe? Sofia assentiu vigorosamente. Todos os vovôs na escola têm barba, menos o senhor. Quer que eu deixe crescer uma barba? Não, disse Sofia rapidamente. Barba faz cócegas, assim está bom. O resto da tarde foi uma descoberta constante. Rodrigo brincou com as netas no quintal, montou quebra-cabeças, leu historinhas e participou de uma festa do chá improvisada com bonecas. Durante os momentos em que as meninas brincavam sozinhas, ele e Amanda conversaram sobre tudo o que havia acontecido durante os anos de separação. Rodrigo contou sobre como a empresa cresceu, sobre as viagens que fez, sobre os momentos de solidão. Amanda falou sobre a escola, a universidade, como conheceu Fernando, os desafios da maternidade. Pai, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, filha. O senhor nunca namorou ninguém sério durante esses anos? Rodrigo sorriu tristemente. Algumas pessoas passaram pela minha vida, mas nunca consegui me entregar completamente para ninguém. Sempre sentia que havia algo inacabado, algo que precisava resolver antes de seguir em frente. Agora entendo que era você. Era nossa relação que precisava ser resolvida. Pai, o senhor não pode parar a vida por causa dos erros do passado. Não parei, filha. Apenas não consegui viver completamente. Mas agora, tendo você de volta, sinto como se pudesse respirar de novo. Durante o jantar, Rodrigo observou a dinâmica familiar de Amanda e se impressionou com a mãe dedicada que ela se tornara. Via nela traços de personalidade que reconhecia. A determinação era dele, a sensibilidade era de Marina, mas havia algo novo ali, uma sabedoria gentil que era unicamente de Amanda. Pai, disse ela, enquanto colocava as meninas para dormir. O senhor gostaria de passar a noite aqui? Temos um quarto de hóspedes. Seria maravilhoso, respondeu ele, emocionado com o convite. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo e Fernando havia se recolhido, pai e filha ficaram conversando na sala até altas horas. Amanda mostrou álbuns de fotos da infância que Rodrigo nunca havia visto. Fotos da escola, formaturas, aniversários que ele perdeu. Amanda, eu lamento tanto ter perdido tudo isso. Pai, o importante é que o senhor não vai perder mais nada. Daqui para frente vamos construir novas memórias. Você me perdoa mesmo, filha? De verdade? Amanda pegou na mão do pai. Pai, eu te perdoo completamente, mas também preciso que o senhor me perdoe. Te perdoar por quê? Por ter sido tão dura na nossa última conversa. Por ter dito que não queria mais ver o senhor. Eu estava magoada e confusa, mas não era isso que eu realmente queria. Filha, você era uma criança. Eu é que deveria ter lutado mais, ter insistido mais, ter encontrado uma forma de mostrar que te amava. Eles ficaram ali, pai e filha, finalmente conversando como nunca haviam conseguido conversar antes. Falaram sobre o divórcio, sobre as dificuldades de Marina, sobre como ambos haviam sofrido com a separação. Pai, posso contar uma coisa? Disse Amanda, hesitante. Claro. Durante todos esses anos, sempre que acontecia algo importante na minha vida, eu imaginava como seria contar para o Senhor. Quando me formei, quando consegui meu primeiro emprego, quando conheci Fernando, quando descobri que estava grávida, sempre imaginei sua reação. E como você imaginava a minha reação? Imaginava que o Senhor ficaria orgulhoso e que me daria aqueles abraços apertados que eu lembrava da infância. Rodrigo se levantou e abraçou a filha com toda a força que tinha. Eu estou orgulhoso, Amanda, mais orgulhoso do que você pode imaginar. Você se tornou uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa, uma pessoa bondosa. E tudo isso você conseguiu sem mim. Isso mostra como você é forte. Mas eu gostaria de ter conseguido com o Senhor ao meu lado. Daqui para frente, filha, estarei ao seu lado. Prometo. Na manhã de domingo, Rodrigo acordou com risadas vindas da cozinha. Desceu e encontrou Amanda fazendo panquecas enquanto as meninas
ajudavam bagunçando tudo ao redor. Vovô, gritou Sofia ao vê-lo. Vem ajudar a fazer panqueca. Com muito prazer, disse ele, lavando as mãos para participar do café da manhã em família. Enquanto cozinhavam juntos, Rodrigo se deu conta de que aquilo era exatamente o que havia perdido durante todos aqueles anos. A simplicidade dos momentos em família, a alegria das coisas pequenas, o amor expresso nos gestos cotidianos. Após o café, eles foram ao parque próximo à casa. Rodrigo empurrou as netas no balanço, ajudou-as a subir no escorregador e participou de uma acalorada partida de futebol, onde perdeu de goleada para Sofia. Vovô, o senhor joga muito mal futebol, disse Sofia com a sinceridade típica das crianças. É verdade, Sofia. Seu vovô nunca foi muito atlético, disse Rodrigo rindo. Tudo bem. A mamãe também joga mal. Só o papai que joga bem. Amanda riu da observação da filha. Sofia, não pode falar assim dos outros. Mas é verdade, mamãe. Rodrigo adorou a espontaneidade da neta. Durante anos, havia convivido apenas com adultos no ambiente formal dos negócios. Estar ali, ouvindo as observações sinceras e engraçadas das crianças, era como redescobrir uma parte de si mesmo que havia ficado adormecida. No final da tarde, quando chegou a hora de Rodrigo voltar para São Paulo, o clima ficou melancólico. Vovô vai embora? Perguntou Helena, com os olhinhos marejados. Vou, meu amor, mas vou voltar em breve, prometo. Quando? Rodrigo olhou para Amanda, que assentiu encorajadoramente. No próximo fim de semana, se a mamãe deixar. Deixo sim, pai. Na verdade, estávamos pensando... Que tal o senhor vir para o aniversário da Sofia na semana que vem? Sofia vai fazer aniversário? Rodrigo ficou emocionado. Seria o primeiro aniversário da neta que ele poderia participar. Vai fazer 5 anos. Vai ser uma festa pequena, só a família e alguns amiguinhos da escola. Eu adoraria estar lá. Sofia pulou de alegria. Vovô vai vir na minha festa. Vovô vai vir na minha festa. Durante o caminho de volta para São Paulo, Rodrigo não conseguia parar de sorrir. Ligou para Benedita para contar tudo o que havia acontecido. Benedita, elas são perfeitas. Sofia é uma pestinha inteligente e Helena é um doce de criança. E Amanda? Amanda é uma mãe incrível. Estou muito feliz pelo senhor, Dr. Rodrigo. Sabia que daria tudo certo. Foi você quem me deu força para fazer isso. Se não fosse sua insistência, eu ainda estaria enterrando e desenterrando as lembranças no jardim. O senhor só precisava de um empurrãozinho. O amor já estava lá dentro. Na segunda-feira, Rodrigo chegou ao escritório com uma energia renovada. Seus funcionários notaram imediatamente a mudança em seu comportamento. Ele estava mais sorridente, mais paciente, mais presente nas conversas. Chefe, aconteceu alguma coisa boa? Perguntou sua secretária, Márcia. O senhor está diferente. Conheci minhas netas no fim de semana, disse ele com orgulho evidente na voz. Suas netas? Eu não sabia que o senhor tinha netas. Também não sabia, disse Rodrigo rindo. É uma longa história. Durante toda a semana, Rodrigo trabalhou com a eficiência de sempre, mas algo havia mudado fundamentalmente em sua abordagem. Ele não ficava mais no escritório até tarde sem necessidade real. Recusou 2 jantares de negócios que normalmente aceitaria, preferindo chegar em casa mais cedo para conversar com Benedita sobre os preparativos para a festa de Sofia. Doutor Rodrigo, o senhor tem pensado no que vai dar de presente para Sofia? Pensei em alguns brinquedos, mas não sei o que crianças de 5 anos gostam hoje em dia. Por que não pergunta para Amanda? Ela deve saber o que Sofia está querendo. Rodrigo ligou para Amanda na quinta-feira à noite. Filha, estou perdido com o presente da Sofia. O que ela gostaria de ganhar? Amanda riu do nervosismo do pai. Pai, relaxe. Sofia vai ficar feliz só em ter o senhor lá. Mas se quiser uma dica, ela está louca por uma bicicleta rosa. Uma bicicleta rosa? Perfeito. No sábado de manhã, Rodrigo foi à loja de brinquedos mais famosa de São Paulo e comprou a bicicleta rosa mais linda que encontrou, completa com cestinha, buzina e fitas coloridas nos guidões.
Também comprou um capacete cor-de-rosa combinando. A festa de Sofia foi uma revelação para Rodrigo. Ver sua neta interagindo com os amiguinhos, cantando parabéns com aquele sorriso radiante de criança feliz, soprar as velhinhas fazendo um pedido secreto, tudo aquilo era mágico para um homem que havia perdido tantos momentos importantes na vida. "Vovô, olha minha bicicleta nova, minha", gritou Sofia quando viu o presente. "É a mais bonita do mundo." "Você gostou mesmo, Sofia?" "Gostei muito. Agora posso andar de bicicleta como os meninos da escola." Amanda se aproximou do pai, emocionada. "Pai, obrigada por estar aqui. Para mim é quase como se o senhor estivesse compensando todos os aniversários que perdeu. Amanda, eu quero estar presente em todos os próximos aniversários, das meninas, seus, e torcer para que tenham mais netos para mim estragar de mimo." "Mais netos?" Amanda riu. "Pai, calma, 2 já dão bastante trabalho." Durante a festa, Rodrigo observou como Amanda e Fernando trabalhavam em equipe, como se complementavam no cuidado com as filhas, como criaram um lar cheio de amor e harmonia. Isso o fez refletir sobre sua própria vida e sobre as escolhas que havia feito. À noite, quando a festa havia terminado e as meninas estavam dormindo exaustas de tanta brincadeira, Rodrigo, Amanda e Fernando conversaram na varanda da casa. "Fernando", disse Rodrigo, "quero te agradecer por ter cuidado da minha filha todos esses anos, por ter sido o companheiro que ela merecia." "Senhor Rodrigo, Amanda é uma mulher incrível. Foi fácil amá-la. E agora que o senhor voltou para a vida dela, posso ver como ela está mais completa, mais feliz." "Pai", disse Amanda, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. O senhor já pensou em se aposentar? Ou pelo menos diminuir o ritmo de trabalho?" "Por quê?" "Porque agora o senhor tem uma família para curtir. Tem netas para conhecer, para levar ao parque, para ensinar coisas. E eu gostaria de passar mais tempo com o senhor também." A pergunta fez Rodrigo pensar. Durante 15 anos, trabalho havia sido sua única forma de preencher o vazio deixado pela ausência de Amanda. Agora que ela estava de volta em sua vida, talvez fosse hora de rebalancear suas prioridades. "Sabe, filha, eu tenho pensado nisso. A empresa está estável, tem uma equipe competente. Talvez seja mesmo hora de diminuir o ritmo. O senhor poderia vir nos visitar com mais frequência. Ou quem sabe nós não vamos visitá-lo em São Paulo algumas vezes?" "Adoraria isso. Na verdade, estava pensando... Vocês não gostariam de conhecer a casa onde vocês sempre serão bem-vindas?" Amanda ficou emocionada com o convite. "Claro que sim, pai. As meninas vão adorar conhecer a casa do vovô." 2 semanas depois, Amanda trouxe Sofia e Helena para passar um fim de semana na casa de Rodrigo, em Alphaville. Benedita ficou encantada com as meninas e rapidamente se tornou avó Benedita para elas. "Doutor Rodrigo, que alegria essa casa ter criança correndo pelos corredores", disse ela enquanto observava as meninas brincando no jardim. "Benedita, você não imagina como isso me faz bem. Durante anos essa casa foi um mausoléu silencioso. Agora está cheia de vida." Durante o fim de semana, Rodrigo mostrou tudo para as netas. Seu escritório, onde elas ficaram fascinadas com a cadeira giratória, a piscina, onde passaram horas brincando, e, finalmente, o jardim. "Vovô, por que tem uma árvore pequeninha aqui?" perguntou Sofia, apontando para o local onde antes ficava o buraco com as lembranças enterradas. Rodrigo havia plantado uma muda de ipê rosa exatamente no local onde costumava enterrar as memórias de Amanda. Era sua forma de simbolizar que aquele espaço não representava mais dor e separação, mas crescimento e renovação. "Esta árvore é especial, Sofia", disse ele, ajoelhando-se ao lado da neta. "Plantei ela para celebrar o dia em que sua mamãe voltou para a minha vida." "Ela vai crescer muito?" "Vai sim. E quando vocês forem mocinhas, ela vai estar bem grande e cheia de flores rosas." Helena, sempre curiosa, se aproximou da árvore e a tocou delicadamente. "Árvore bonita, vovô." "É sim, Helena. E sabe o que mais? Toda vez que vocês vierem aqui, vamos cuidar dela juntos, vamos regar, vamos ver como ela está crescendo." Amanda, que havia observado a cena de longe, se aproximou com os olhos marejados. "Pai, isso é lindo.
É minha forma de garantir que nunca mais vou enterrar lembranças, filha. Daqui para frente, só vou plantar esperanças. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova e feliz para toda a família. Rodrigo passou a viajar para Campinas pelo menos 2 vezes por mês, e Amanda trazia as meninas para São Paulo nos feriados prolongados. As crianças se acostumaram com a presença constante do avô, e ele se tornou parte integral das suas vidas. Sofia, especialmente, desenvolveu uma ligação especial com Rodrigo. Ela havia chegado à conclusão de que vovôs eram perfeitos para ajudar com lição de casa, porque tinham mais paciência que os pais, para brincar de boneca, porque não reclamavam que era coisa de menina, e para contar histórias na hora de dormir, porque inventavam aventuras mais emocionantes. Vovô, disse Sofia numa tarde de sábado, enquanto eles montavam um quebra-cabeça de 1000 peças. O senhor pode morar aqui perto de casa? Por quê, meu amor? Porque daí eu podia te ver todo dia, e você podia me buscar na escola às vezes. A pergunta inocente de Sofia plantou uma semente na mente de Rodrigo. Ele realmente poderia considerar se mudar para mais perto da família, ou pelo menos ter uma casa em Campinas para passar mais tempo por lá. Conversou sobre isso com Amanda no final daquele fim de semana. Filha, o que você acharia se eu comprasse uma casa em Campinas? Nada muito grande, só um lugar onde eu pudesse ficar quando viesse visitá-los. Pai, seria maravilhoso. Mas o senhor tem certeza? E o trabalho em São Paulo? Tenho estado conversando com meus sócios sobre a possibilidade de trabalhar mais remotamente. A tecnologia permite isso hoje em dia. E honestamente, Amanda, depois de conhecer a felicidade de estar perto da família, não quero mais desperdiçar tempo. O senhor sabe que sempre será bem-vindo a ficar na nossa casa, né? Sei sim, filha. Mas vocês têm suas vidas, sua rotina. Uma casa própria me daria independência para estar próximo sem atrapalhar. Amanda ficou emocionada, com a perspectiva de ter o pai morando na mesma cidade. Pai, se o senhor realmente quiser fazer isso, eu ajudo a procurar casas. Conheço bem os bairros bons de Campinas. 3 meses depois, Rodrigo comprou uma casa encantadora a apenas 10 minutos da residência de Amanda. Era uma casa de 2 quartos, com um jardim espaçoso, perfeita para receber as netas e ter sua própria árvore de ipê para cuidar. A mudança marcou uma transformação completa na vida de Rodrigo. Ele conseguiu negociar com seus sócios para trabalhar 3 dias por semana em São Paulo e 2 dias remotamente de Campinas. Benedita, que havia se tornado mais do que uma empregada para ele, aceitou o convite para se mudar também, passando a cuidar das 2 casas. Doutor Rodrigo, disse ela no dia da mudança, nunca pensei que fosse ver o senhor tão feliz. É como se fosse uma pessoa completamente diferente. Benedita, eu sou uma pessoa completamente diferente. Você me ajudou a encontrar minha filha, e minha filha me ajudou a encontrar a mim mesmo. A casa nova rapidamente se tornou o local favorito das netas. Sofia ganhara seu próprio quarto na casa do vovô, decorado com temas de princesa de sua escolha. Helena adorava o jardim, onde podia brincar na terra e ajudar Rodrigo a cuidar das plantas. Um dia, enquanto brincavam no jardim, Sofia fez uma pergunta que tocou profundamente Rodrigo. Vovô, por que o senhor não conheceu a gente quando éramos bebês? Era uma pergunta difícil, que exigia uma resposta honesta, mas adequada para uma criança de 5 anos. Sofia, às vezes os adultos cometem erros e se perdem uns dos outros. Eu me perdi da sua mamãe por muito tempo, e por isso não conheci vocês quando eram bebês. Mas o importante é que agora nos encontramos e vamos ficar sempre juntos. E a vovó? Por que a mamãe não tem vovó? Rodrigo sabia que Sofia se referia a Marina, que havia se afastado completamente da família após o casamento de Amanda. A relação entre mãe e filha havia se deteriorado quando Marina descobriu que Amanda havia reatado contato com Rodrigo. A vovó Marina mora longe e está zangada com algumas coisas, mas você tem vovô Rodrigo e vó Benedita, que amam muito vocês. E o vovô do papai?
Os pais do papai moram no Nordeste, lembra? Vocês falam com eles pelo telefone às vezes. É verdade, mas eu gosto mais do vovô Rodrigo porque mora pertinho e brinca comigo. Conversas como essa lembravam constantemente Rodrigo, de como as decisões dos adultos afetam as crianças e de como ele havia sido sábio ao aceitar a sugestão de Benedita para procurar Amanda. O primeiro Natal da família reunida foi emocionante. Rodrigo fez questão de organizar a ceia na sua casa nova, convidando Amanda, Fernando e as meninas. Benedita preparou um banquete inesquecível e a casa se encheu de risadas, presentes e histórias. Durante a ceia, Amanda levantou um brinde que emocionou a todos. Pai, há 2 anos eu achava que minha família estava completa com Fernando e as meninas. Mas agora percebo que faltava um pedaço importante. Obrigada por ter voltado para nossas vidas. Obrigada por ser o avô maravilhoso que Sofia e Helena merecem. E obrigada por me dar a chance de ser filha novamente. Amanda, respondeu Rodrigo com a voz embargada. Obrigado por me perdoar, por me aceitar de volta e por me permitir conhecer essas netas maravilhosas. Esse é o presente de Natal mais bonito que eu poderia receber. Sofia, sem entender completamente a emoção dos adultos, mas percebendo que era um momento especial, levantou seu copinho de suco. Eu também quero fazer um brinde pro vovô que é o melhor vovô do mundo. E pra vó Benedita, acrescentou Helena, que havia adotado Benedita como avó oficial. Benedita, que assistia à cena da cozinha, se aproximou da mesa com os olhos molhados. Posso falar uma coisa? Disse ela timidamente. Claro, Benedita, disse Amanda. Você faz parte da família. Eu passei a vida inteira cuidando de casas e famílias dos outros. Nunca tive filhos, nunca me casei. Mas aqui, com vocês, pela primeira vez, me sinto parte de uma família de verdade. Obrigada por me incluírem. Benedita, disse Rodrigo, você é quem trouxe nossa família de volta. Sem você, eu ainda estaria enterrando lembranças no jardim, ao invés de construindo novas. O ano novo trouxe novidades importantes para a família. Amanda anunciou que estava grávida do 3º filho, e Rodrigo ficou eufórico, com a perspectiva de acompanhar o crescimento de uma criança desde o nascimento. Pai, desta vez o senhor vai estar presente desde o primeiro dia, disse Amanda, segurando as mãos do pai. Amanda, eu não vou perder nada, nem um ultrassom, nem uma consulta médica, nem o primeiro choro quando nascer. O senhor quer ir comigo na próxima consulta? Quero muito. Durante a gravidez de Amanda, Rodrigo se tornou o avô mais dedicado do mundo. Acompanhava as consultas médicas, ajudava com Sofia e Helena sempre que necessário e ficava ansioso a cada nova etapa da gestação. Sofia e Helena estavam animadíssimas com a chegada do irmãozinho ou irmãzinha e constantemente faziam planos sobre como iriam ajudar a cuidar do bebê. Vovô, você vai ensinar o bebê a andar? Perguntou Sofia. Vou sim, Sofia. E você e Helena vão me ajudar, não vão? Claro, eu vou ensinar ele a brincar de boneca. E se for um menino? Menino também pode brincar de boneca. O papai disse que não tem problema. Rodrigo sorriu da sabedoria precoce da neta, criada numa família que valorizava igualdade e respeito. Quando Amanda entrou em trabalho de parto, Rodrigo estava mais nervoso que o próprio Fernando. Ele e as meninas esperaram no hospital até altas horas da madrugada, até que finalmente Fernando apareceu no corredor com um sorriso radiante. É um menino, anunciou ele. Amanda e o bebê estão bem. Rodrigo sentiu uma emoção indescritível. Finalmente ia conhecer um neto desde o primeiro minuto de vida. Quando puderam entrar no quarto para conhecer Guilherminho, como já haviam decidido chamar o bebê, Rodrigo não conseguiu conter as lágrimas. Segurou o netinho recém-nascido no colo e sussurrou em seu ouvido. Oi, Guilherminho. Eu sou seu vovô, Rodrigo, e eu prometo que vou estar presente em todos os momentos da sua vida. Não vou perder nenhum primeiro passo, nenhuma primeira palavra, nenhum aniversário. Vovô está aqui para ficar. Amanda, ainda cansada do parto, mas radiante de felicidade, observou a cena emocionada. Pai, o senhor quer ser o padrinho dele? Seria a maior honra da minha vida, filha.
Os primeiros meses de vida de Guilherme foram uma experiência completamente nova para Rodrigo. Ele ajudava com as mamadas da madrugada quando ficava na casa de Amanda, trocava fraldas, dava banho e documentava cada sorriso do neto com fotos que enviava para todos os seus contatos. Sofia e Helena se mostraram irmãs mais velhas exemplares, sempre querendo ajudar com o bebê. Rodrigo adorava observar a interação das três crianças, vendo como o amor entre irmãos se desenvolvia naturalmente. "Vovô, olha, Guilherminho sorriu para mim", gritou Sofia numa tarde, enquanto fazia caretas para o irmãozinho. "Vi sim, Sofia. Ele adora você. E adora a Helena também. E adora vovô. E vovô adora todos vocês mais do que tudo no mundo." Um dia, enquanto cuidavam juntos do jardim da casa nova, Sofia fez uma observação que marcou profundamente Rodrigo. "Vovô, lembra quando o senhor plantou aquela árvore para comemorar que a mamãe voltou para a sua vida?" "Lembro sim, Sofia. Agora a gente devia plantar uma árvore para comemorar que Guilherminho nasceu." "Que ideia maravilhosa, Sofia. Que tipo de árvore você acha que devemos plantar?" "Uma árvore que dá frutas. Daí, quando Guilherminho crescer, ele pode comer as frutas da árvore dele." "Perfeito. Vamos plantar uma mangueira." E assim fizeram. No primeiro aniversário de Guilherme, toda a família se reuniu para plantar uma mangueira no jardim da casa de Rodrigo. Cada pessoa presente jogou um punhado de terra na muda, simbolizando que todos fariam parte do crescimento daquela árvore e da criança que ela representava. "Esta árvore vai crescer junto com Guilherminho", disse Rodrigo, segurando o netinho no colo. "E quando ele tiver filhos, eles também vão brincar à sombra dessa mangueira." Benedita, agora com mais de 55 anos, observava a cena com satisfação profunda. Ela havia testemunhado a transformação completa daquela família, desde o dia em que encontrou aquele buraco misterioso no jardim, até aquele momento de celebração e união. "Doutor Rodrigo", disse ela mais tarde, enquanto organizavam a cozinha após a festa, "o senhor se lembra do dia em que me viu olhando aquele buraco no jardim?" "Como esquecer, Benedita? Pensei que você fosse descobrir meus segredos mais vergonhosos. Na época, eu não entendia por que o senhor ficou tão desesperado. Agora entendo que não eram apenas objetos enterrados ali. Era o coração do Senhor que estava enterrado junto. Benedita, se você não tivesse me convencido a procurar Amanda, eu ainda estaria cavando buracos no jardim toda vez que a solidão apertasse. O senhor só precisava de coragem para fazer o que já sabia que devia fazer. E você me deu essa coragem." 2 anos depois, quando Guilherme já estava andando e falando suas primeiras palavras, a família recebeu uma visita inesperada. Marina, a ex-esposa de Rodrigo e mãe de Amanda, apareceu na casa de Amanda numa tarde de domingo. Amanda ficou surpresa e desconfortável com a aparição da mãe, que não falava com ela desde que soubera da reconciliação com Rodrigo. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" "Amanda, precisamos conversar", disse Marina, parecendo mais velha e cansada do que quando Amanda a vira pela última vez. "Sobre o quê?" "Sobre erros que cometi. Sobre o mal que causei para você e para seu pai." Amanda ficou chocada. Marina jamais havia admitido qualquer erro em relação ao divórcio e à separação entre pai e filha. "Mãe, entre. As crianças estão brincando no quintal." Marina entrou na casa que não conhecia, observando as fotos de família espalhadas pela sala. Havia muitas fotos de Amanda com Rodrigo e as crianças, documentando a reconstrução do relacionamento entre pai e filha. "Você parece feliz", disse Marina, olhando uma foto de Amanda e Rodrigo no aniversário de Sofia. "Estou feliz, mãe. Recuperei meu pai e meus filhos ganharam um avô maravilhoso." "Amanda, eu quero pedir desculpas." "Desculpas por quê?" Marina sentou-se pesadamente no sofá, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem um fardo pesado demais. "Por ter mentido para você sobre seu pai durante todos esses anos, por ter interceptado suas tentativas de entrar em contato com ele, por ter usado você como arma para me vingar dele." Amanda ficou sem palavras. Embora soubesse que a mãe havia dificultado o contato com o pai,
Nunca esperara ouvir uma admissão tão direta. Mãe, por que está me contando isso agora? Porque estou doente, Amanda. E quando a gente fica doente de verdade, percebe que ódio é um peso muito grande para carregar. Doente como? Câncer. Ainda está no início, com bom prognóstico, mas me fez pensar em muitas coisas. Me fez perceber que desperdicei 15 anos odiando o Rodrigo quando poderia ter usado esse tempo para te ajudar a ter um relacionamento saudável com seu pai. Amanda se aproximou da mãe, o coração dividido entre compaixão e mágoa. Mãe, por que a senhora fez isso? Por que separou a gente? Porque estava magoada, Amanda. Magoada e com raiva. Rodrigo realmente colocava trabalho na frente da família, e isso me machucava muito. Quando nos divorciamos, queria que ele sofresse como eu sofri. E a pior forma de fazer ele sofrer era impedindo que tivesse contato contigo. Mas eu também sofri com isso, mãe. Passei anos achando que meu pai não se importava comigo. Eu sei, filha, e esse é meu maior arrependimento. Usei você para machucar ele, e acabei machucando você também. Amanda ficou em silêncio por longos minutos, processando a confissão da mãe. Mãe, o que a senhora quer agora? Perdão? Quero tentar consertar o que posso. Não posso devolver os 15 anos que vocês perderam, mas posso parar de criar problemas entre vocês. E gostaria de conhecer meus netos. Amanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por mais que ainda estivesse magoada com a mãe, ela era a única avó materna que as crianças tinham. As crianças não te conhecem, mãe. Para elas, a avó Benedita é que é a avó. Eu entendo. E não estou pedindo para tomar o lugar de ninguém. Só gostaria de fazer parte da vida delas, se você deixar. Nesse momento, Sofia e Helena entraram correndo na sala, perseguindo Guilherme, que havia aprendido a andar há pouco tempo. Mamãe, Gui fugiu de novo! Gritou Sofia, rindo. Elas pararam ao ver a mulher desconhecida na sala. Quem é ela, mamãe? Perguntou Helena, se escondendo atrás de Amanda. Amanda respirou fundo antes de responder. Meninas, esta é vovó Marina, minha mãe, a mãe da mamãe. Sofia, sempre direta, olhou Marina com curiosidade. Onde você estava, vovó Marina? A gente nunca te viu. Eu morava longe, respondeu Marina, a voz falhando ligeiramente. Mas agora vim conhecer vocês. Helena, mais tímida, continuou atrás da mãe, mas Sofia se aproximou de Marina. Você também vai brincar com a gente como o vovô Rodrigo e vó Benedita? Se vocês quiserem, sim. Legal. A gente tem 2 vovôs agora? Amanda sorriu da simplicidade com que as crianças encaravam a situação. Na verdade, Sofia, vocês têm um vovô e 2 vovós. Vovô Rodrigo, vó Benedita e vovó Marina. Quando Rodrigo chegou para o jantar em família, como havia se tornado costume aos domingos, encontrou Marina na sala brincando com as crianças. A surpresa em seu rosto foi evidente. Marina, disse ele parando na porta da sala. Oi, Rodrigo, ela respondeu, levantando-se do chão onde estava montando um quebra-cabeça com Sofia. Pai, a mãe veio pedir desculpas, explicou Amanda, e conhecer os netos. Rodrigo e Marina se olharam por longos segundos, 15 anos de mágoa e ressentimento pesando no ar entre eles. Marina, você está bem? Perguntou ele, notando como ela parecia mais frágil. Estou lidando com alguns problemas de saúde, mas, mais importante do que isso, estou tentando corrigir erros do passado. Que tipo de erros? Marina respirou fundo antes de responder. Rodrigo, eu interceptei as tentativas de Amanda de entrar em contato contigo quando ela era mais nova. Eu menti para ela dizendo que você não queria falar com ela, e menti para você ao não passar os recados dela. O impacto dessas palavras atingiu Rodrigo como um soco. Ele sempre suspeitara que Marina havia dificultado o contato, mas ouvir a confirmação ainda doía. Marina, você sabe quantos anos de convivência com minha filha você tirou de mim? Quantas memórias, quantos momentos? Sei, Rodrigo, e sei que um pedido de desculpas não vai devolver esse tempo. Mas estou aqui para admitir que agi errado e para pedir que vocês me deixem tentar ser uma avó para essas crianças. Fernando, que havia chegado durante a conversa, se aproximou do grupo.
Desculpem interromper, mas talvez seja melhor conversarmos isso longe das crianças. Eles concordaram e foram para a varanda, deixando as crianças brincando na sala sob os cuidados de Benedita, que havia chegado junto com Rodrigo. Marina, disse Amanda, quando estavam sozinhos os 4 adultos. Eu aprecio suas desculpas, mas preciso saber. O que mudou? Por que agora? Amanda, quando você fica doente de verdade, percebe como desperdiçou tempo e energia com coisas que não valiam a pena. Passei 15 anos odiando Rodrigo por ter sido um marido ausente. Mas ao fazer isso, também me transformei numa mãe venenosa que separou uma filha do pai. Você estava magoada, disse Rodrigo, surpreendendo a todos com sua compreensão. Eu realmente fui um péssimo marido e um pai ausente naquela época. Você tinha razões para estar zangada. Tinha, Rodrigo, mas isso não me dava o direito de usar Amanda como arma contra você. Ela era apenas uma criança que precisava de ambos os pais, e eu transformei isso numa guerra onde ela foi a maior vítima. Amanda limpou os olhos com as costas da mão. Mãe, eu passei anos achando que meu pai não me amava. Anos me sentindo abandonada e rejeitada. Eu sei, filha, e lamento mais do que você pode imaginar. Se pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompeu Fernando gentilmente. A pergunta agora é: o que fazemos daqui para frente? Eu gostaria de uma chance, disse Marina. Uma chance de conhecer meus netos, de ter um relacionamento com vocês, de talvez até conseguir ser amiga de Rodrigo um dia. Rodrigo a olhou por longos segundos. Marina, não vou mentir dizendo que não sinto raiva por tudo que aconteceu. Mas também aprendi nestes últimos anos com Amanda que guardar rancor só nos machuca mais. Se você está sincera sobre querer mudar, estou, Rodrigo, mais sincera do que já estive sobre qualquer coisa na vida. Então acho que podemos tentar. Pelas crianças e por Amanda. Amanda se emocionou ao ver os 2 homens mais importantes de sua vida dispostos a colocar as diferenças de lado por sua família. Obrigada, disse ela. Para mim isso significa muito. Mas vou colocar uma condição, disse Rodrigo. Se em qualquer momento você tentar criar conflitos ou voltar aos padrões antigos, eu vou proteger minha família. Amanda e as crianças são minha prioridade agora. Entendo perfeitamente, Rodrigo, e concordo com essa condição. O jantar daquele domingo foi diferente de todos os outros. Pela primeira vez em mais de 15 anos, Amanda jantou com ambos os pais na mesma mesa. As crianças ficaram encantadas em ter mais uma avó, e gradualmente Marina foi se integrando às conversas e brincadeiras familiares. Benedita observava tudo discretamente da cozinha, feliz em ver que a família que ela havia ajudado a reconectar estava agora ainda mais completa. O que você está achando disso tudo, Benedita? Perguntou Rodrigo mais tarde, quando ajudava a lavar a louça. Acho que às vezes a vida dá voltas estranhas, Dr. Rodrigo. Quem diria que aquele buraco no jardim levaria a tudo isso? Você diria: você sempre soube que havia algo de errado com a forma como eu lidava com minhas lembranças. Eu sabia que o senhor estava sofrendo e precisava curar essa dor, mas nunca imaginei que isso resultaria numa família tão grande e feliz. Benedita, você é parte dessa família. Nunca se esqueça disso. Como esquecer, Dr. Rodrigo? Essas crianças me chamam de vó, Amanda me trata como mãe, e o senhor é como o filho que nunca tive. Rodrigo abraçou Benedita carinhosamente. E você é como a mãe que precisei para me ensinar a ser pai novamente. Os meses seguintes foram um período de adaptação para todos. Marina começou a visitar a família regularmente, sempre respeitosa aos limites estabelecidos e genuinamente interessada em construir relacionamentos saudáveis com todos. As crianças se acostumaram rapidamente com a nova avó, que trazia um estilo diferente de carinho, mais contido que Benedita e Rodrigo, mais sincero. Sofia, especialmente, adorava ouvir as histórias que Marina contava sobre a infância de Amanda. Vovó Marina, a mamãe era arteira quando era pequena? Perguntou Sofia numa tarde, enquanto Marina a ajudava a colorir um desenho. Era sim, Sofia.
Sua mamãe uma vez pintou a parede do quarto inteirinha de azul, porque queria que parecesse com o céu. E vocês brigaram com ela? Na época ficamos bravos, mas hoje achamos engraçado. Às vezes as crianças fazem coisas que parecem erradas na hora, mas depois viraram lembranças bonitas. Conversas como essa ajudavam as crianças a entender que os adultos também já foram crianças e que famílias passam por momentos difíceis, mas podem se reconciliar com amor e perdão. Um dia, Sofia fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Por que vovô Rodrigo e vovó Marina não moram na mesma casa se eles são o papai e a mamãe da mamãe? Amanda riu da inocência da filha. Sofia, às vezes os adultos não conseguem morar juntos, mesmo quando se gostam. Vovô Rodrigo e vovó Marina são amigos agora, mas cada um tem sua própria casa. Como eu e Helena quando brigamos e ficamos em quartos separados. Mais ou menos isso, só que para sempre. Mas vocês não brigam mais, né? Perguntou Sofia, se dirigindo aos dois. Rodrigo e Marina se olharam e sorriram. Não brigamos mais, Sofia, disse Marina. Aprendemos a ser amigos e a cuidar da família juntos, cada um do seu jeito. Que bom! Família tem que ficar junto. Essas observações infantis frequentemente lembravam os adultos de como as crianças veem o mundo de forma simples e como muitos conflitos adultos são desnecessariamente complicados. No aniversário de 2 anos de Guilherme, toda a família se reuniu para uma grande festa no jardim da casa de Rodrigo. Era impressionante ver como aquele espaço, que anos antes representava dor e separação, agora abrigava uma família unida e feliz. A árvore que haviam plantado para Amanda estava crescendo bonita e forte, já oferecendo uma sombra generosa. A mangueira de Guilherme também mostrava sinais de crescimento saudável. Pai, disse Amanda, observando as árvores enquanto as crianças brincavam ao redor. Lembra quando o senhor disse que não ia mais enterrar lembranças, só plantar esperanças? Lembro sim, filha. Acho que conseguiu. Olha só essa família que cresceu a partir daquela dor enterrada. Amanda, nossa família não cresceu apesar da dor. Cresceu por causa dela. Foi a dor que me ensinou o valor do amor. Foi a separação que me mostrou a importância da união. E foi Benedita quem teve sabedoria para mostrar o caminho, acrescentou Marina, que havia se aproximado da conversa. Benedita é o anjo da nossa família, concordou Amanda. Benedita, que ouvia da varanda onde organizava os doces da festa, gritou em resposta. Vocês parem de falar de mim como se eu fosse santa. Eu só fiz o que qualquer pessoa com bom senso faria. Incentivei um pai a procurar sua filha. Não foi só isso, Benedita, gritou Sofia do balanço. Você ensinou vovô a ser vovô. Todos riram da observação espontânea da menina, mas havia uma verdade profunda ali. Benedita realmente havia ensinado Rodrigo muitas coisas sobre família, paciência e amor incondicional. Mais tarde, quando a festa havia terminado e as crianças dormiam exaustas na sala, os adultos ficaram conversando na varanda sobre o futuro. Sabe, disse Fernando observando sua família estendida, quando casei com Amanda, nunca imaginei que um dia estaríamos todos aqui assim. Ela, eu, as crianças, Rodrigo, Marina e Benedita. Uma família grande e complicada, mas cheia de amor. Complicada é a palavra certa, riu Marina. Mas às vezes as melhores famílias são as complicadas. São as que passaram por dificuldades e sobreviveram mais fortes. Marina tem razão, disse Rodrigo. Nossa família passou pelo fogo e saiu dourada. Cada um de nós teve que crescer, perdoar, mudar. Não foi fácil, mas valeu a pena. E o mais bonito, disse Amanda, é que as crianças estão crescendo numa família que soube se reconciliar. Elas estão aprendendo que famílias podem passar por problemas e se curar. Isso é importante, concordou Fernando. Elas estão aprendendo que o amor é mais forte que o orgulho, que perdão é possível e que nunca é tarde demais para reconstruir relacionamentos. Benedita, que arrumava silenciosamente ao fundo, se aproximou do grupo. Posso dizer uma coisa? Perguntou ela. Sempre, Benedita, disse Amanda. Eu trabalhei em muitas casas, cuidei de muitas famílias, mas nunca vi uma transformação como a que vocês passaram.
Vocês me ensinaram que família não é só quem nasce junto, mas também quem escolhe ficar junto. Benedita, você faz parte dessa escolha, disse Rodrigo. Você escolheu nos ajudar quando poderia ter simplesmente ignorado o buraco no jardim e seguido com sua vida. E graças a Deus você não ignorou, disse Marina. Porque se tivesse, talvez eu nunca tivesse encontrado coragem para vir aqui e me reconciliar com todos. Talvez tudo aconteceu no tempo certo, ponderou Amanda. Se papai tivesse me encontrado anos atrás, quando eu ainda estava cheia de raiva, talvez não tivéssemos conseguido nos reconciliar de verdade. E se a mãe tivesse vindo antes de ficar doente, talvez não estivesse pronta para reconhecer os erros. Se eu não tivesse me tornado avô antes de me reconectar com você, talvez não soubesse como demonstrar amor de forma prática, acrescentou Rodrigo. É uma teoria bonita, disse Fernando. A ideia de que cada coisa acontece quando deveria acontecer. Bonita e verdadeira, disse Benedita. Vocês todos precisavam amadurecer, passar por experiências diferentes, para chegar a este ponto onde conseguem construir uma família saudável. Enquanto conversavam, observaram Sofia e Helena dormindo no sofá da sala, abraçadas com Guilherme entre elas. Era uma imagem perfeita de inocência e amor fraternal. Elas nunca vão conhecer nossa família como ela era antes, disse Amanda. Para elas, sempre foi assim. Unida, amorosa, com todos os avós presentes. E que bom que seja assim, disse Marina. Elas estão crescendo com a versão melhor de todos nós. A versão que aprendeu a priorizar o que realmente importa, completou Rodrigo. Nos anos que se seguiram, a família continuou crescendo e se fortalecendo. Rodrigo se aposentou definitivamente aos 65 anos, dedicando-se integralmente a ser avô, pai e amigo. Marina superou o câncer com sucesso e se tornou uma presença constante e amorosa na vida dos netos. Amanda e Fernando decidiram ter mais um filho quando Guilherme estava com 4 anos. Desta vez, foi uma menina, que recebeu o nome de Benedita, em homenagem à mulher que havia reunido a família. Não posso dar meu nome para a menina, protestou Benedita quando soube da homenagem. Benedita é nome de velha. Pode ser nome de velha, disse Sofia, agora com 9 anos e muito esperta. Mas é nome de pessoa boa, e queremos que nossa irmãzinha seja boa como você, vó Bene. A pequena Benedita se tornou a queridinha de todos. Rodrigo, agora avô experimentado de 4 netos, se deliciava cuidando de mais um bebê. As crianças mais velhas ajudavam com o cuidado da irmã menor, criando laços que durariam para sempre. Sofia, especialmente, desenvolveu um senso de responsabilidade maternal com a irmãzinha que impressionava os adultos. Vovô, disse ela um dia, enquanto ajudava a trocar a fralda da bebê. A Beneditinha é o presente mais bonito que nossa família ganhou, né? Por que acha isso, Sofia? Porque ela chegou quando todos nós já éramos uma família de verdade. Ela não vai conhecer brigas, nem tristeza, nem gente longe. Só vai conhecer amor. Rodrigo ficou emocionado com a sabedoria da neta. Sofia, você está certa. Beneditinha é o símbolo de que nossa família se curou completamente. E a gente vai cuidar dela para sempre, né, vovô? Para sempre, Sofia. É assim que famílias funcionam. No 5º aniversário da reconciliação entre Rodrigo e Amanda, eles organizaram uma festa especial no jardim da casa de Rodrigo. As 2 árvores plantadas ao longo dos anos estavam altas e frondosas, oferecendo sombra abundante para toda a família. Durante a festa, Rodrigo fez um discurso que emocionou a todos. Há 5 anos, eu era um homem quebrado que enterrava suas dores no jardim porque não sabia lidar com elas. Hoje sou um avô de 4 netos maravilhosos, pai de uma filha extraordinária e membro de uma família que me ensinou o verdadeiro significado do amor. Pai, o senhor quer saber qual foi o maior aprendizado que tive nesses 5 anos? Perguntou Amanda. Quero sim, filha. Aprendi que família não é só quem te ama quando você está bem. Família é quem te ajuda a ficar bem quando você está quebrado. Família é quem planta árvores em cima da sua dor para que nasça vida nova. E família, acrescentou Marina, é quem te perdoa quando você erra feio e te dá chance de acertar. Família, disse Fernando,
é quem te acolhe mesmo sem ter obrigação de sangue. Família, disse Benedita com os olhos molhados, é quem transforma uma casa vazia numa casa cheia de risadas de criança. As crianças que ouviam os adultos falarem quiseram participar também. Família é brincar junto, gritou Helena. Família é vovô fazer panqueca no domingo, disse Guilherme. Família é todo mundo dormir junto quando tem tempestade, acrescentou Sofia. Família é... família, completou a pequena Benedita, que estava começando a falar. Todos riram da simplicidade profunda das crianças, que conseguiam definir família melhor que qualquer dicionário. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Rodrigo e Benedita ficaram sozinhos na cozinha, lavando a louça da festa. Benedita, você se lembra do que disse naquele primeiro dia quando me encontrou desesperado por causa do buraco no jardim? Lembro, doutor Rodrigo. Disse que o senhor não estava louco, estava sofrendo. E você tinha razão. Eu estava sofrendo há 15 anos, mas não sabia como parar de sofrer. E agora sabe? Agora sei que não se para de sofrer enterrando a dor. Para-se sofrendo quando a gente tem coragem de desenterrar a dor e transformá-la em outra coisa. Em que o Senhor transformou sua dor? Em amor, Benedita, em gratidão, em uma família linda que hoje me chama de pai e avô com orgulho. Doutor Rodrigo, posso confessar uma coisa? Sempre. Naquele dia, quando vi o senhor correndo desesperado em direção ao jardim, pensei que fosse embora. Pensei que o senhor era um patrão louco e que eu deveria procurar outro emprego. E por que não foi embora? Porque vi nos olhos do senhor a mesma dor que já senti. A dor de quem perdeu algo muito importante. E pensei, essa pessoa precisa de ajuda, não de julgamento. Benedita, se você tivesse ido embora naquele dia... Mas não fui. E o senhor sabe por quê? Porque às vezes, Deus coloca a gente no lugar certo na hora certa para ajudar alguém que precisa. E ao ajudar, a gente também é ajudado. Como você foi ajudada? Ganhei uma família, doutor Rodrigo. Depois de 50 anos achando que ia morrer sozinha, ganhei filhos, netos, genros e até uma ex-nora que virou amiga. Ela riu, se referindo a Marina. Benedita, você não ganhou uma família. Você criou uma família. Você plantou sementes de amor onde só havia dor, e hoje colhemos os frutos dessa plantação. Não fui só eu, doutor Rodrigo. O senhor teve que ter coragem para ligar para o detetive. Amanda teve que ter coração aberto para perdoar. Marina teve que ter humildade para reconhecer os erros. Fernando teve que ter generosidade para aceitar a família estendida. Cada um fez sua parte. É verdade. Família é trabalho de equipe. Sempre foi, doutor Rodrigo. Sempre foi. 10 anos após aquele primeiro domingo em que Benedita viu o buraco no jardim, a família havia crescido ainda mais. Sofia estava com 15 anos e era uma adolescente responsável e carinhosa. Helena, com 12 anos, mostrava talento para artes e passava horas desenhando retratos da família. Guilherme, aos 10 anos, era apaixonado por futebol e sonhava em ser jogador profissional. A pequena Benedita, com 6 anos, era a alegria da casa, sempre inventando brincadeiras para envolver todos os familiares. Rodrigo, agora com 70 anos, estava mais saudável e feliz do que jamais havia estado. Acordava todos os dias, agradecendo pela segunda chance que a vida lhe deu de ser pai e avô presente. Um dia Sofia fez uma pergunta que o fez refletir profundamente sobre o passado. Vovô, o senhor se arrepende de alguma coisa na vida? Por que pergunta isso, Sofia? Estou fazendo um trabalho da escola sobre arrependimentos e perdão. E pensei em como nossa família é diferente das outras, com toda essa história de vocês terem se perdido e se reencontrado. Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Sofia, eu me arrependo de ter perdido 15 anos da vida da sua mãe. Me arrependo de ter sido um pai ausente quando ela era pequena. Mas não me arrependo do caminho que percorremos para chegar até aqui, porque esse caminho nos fez quem somos hoje. Como assim? Se eu não tivesse errado tanto no passado, talvez não soubesse valorizar tanto a família que temos hoje. Se sua mãe e eu não tivéssemos nos separado, talvez ela não tivesse virado a mulher forte e independente que é. Se sua avó Benedita não tivesse me encontrado naquele momento de desespero,
talvez nunca tivéssemos nos reconciliado. Então, às vezes, as coisas ruins servem para coisas boas? Às vezes sim, Sofia. Não que as coisas ruins sejam boas. Elas machucam muito. Mas se a gente tem coragem e humildade, pode aprender com elas e se tornar uma pessoa melhor. E o Senhor é uma pessoa melhor hoje? Sou sim, Sofia. Sou o homem que sempre quis ser, mas que não sabia como ser. Vovô, posso contar nossa história no meu trabalho da escola? Claro, Sofia, mas por quê? Porque acho que outras famílias que passaram por problemas podem aprender com a nossa história. Podem ver que é possível se reconciliar, perdoar e construir algo bonito depois da dor. Rodrigo se emocionou com a maturidade da neta. Sofia, sua ideia é linda. Nossa história pode realmente ajudar outras pessoas. Vou escrever sobre como um buraco no jardim salvou nossa família. Um buraco no jardim salvou nossa família? Salvou sim, vovô. Se a avó Benedita não tivesse visto aquele buraco, o senhor nunca teria contado para ela sobre a mamãe. E se não contasse, ela nunca teria incentivado o senhor a procurar a mamãe. E se não procurasse, a gente nunca teria se conhecido. Sofia estava absolutamente certa. Tudo havia começado com aquele buraco no jardim que Rodrigo tentava esconder, envergonhado de suas próprias feridas emocionais. Sabe, Sofia, você tem razão. Aquele buraco realmente salvou nossa família. E agora, no lugar do buraco, tem 2 árvores lindas que dão sombra para a gente brincar. É verdade. Onde antes havia um buraco de dor, hoje há árvores de amor. Vovô, isso ia ficar lindo no meu trabalho. Onde antes havia um buraco de dor, hoje há árvores de amor. Use essa frase, Sofia. Ela resume perfeitamente nossa história. O trabalho de Sofia para a escola ficou tão bonito e tocante que a professora pediu para ela apresentá-lo para outras turmas. A história da família, que se reconciliou após 15 anos de separação, emocionou estudantes, professores e pais. Uma mãe que assistiu à apresentação se aproximou de Sofia depois. Sofia, sua história me tocou muito. Estou brigada com minha própria mãe há 5 anos por causa de uma bobagem. E ouvindo sua apresentação percebi como estou desperdiçando tempo precioso. A senhora devia ligar para sua mãe, respondeu Sofia, com a sabedoria de quem cresceu numa família que aprendeu o valor do perdão. Você tem razão. Vou ligar hoje mesmo. Histórias como essa se multiplicaram. A apresentação de Sofia inspirou várias pessoas a buscarem reconciliação com familiares afastados. A professora comentou que nunca havia visto um trabalho escolar gerar tanto impacto emocional na comunidade. Quando Sofia contou em casa sobre a repercussão de sua apresentação, toda a família ficou emocionada. Sofia, disse Amanda, abraçando a filha, estou orgulhosa de você por ter transformado nossa história numa fonte de esperança para outras pessoas. Mamãe, nossa história é especial mesmo? É sim, filha. Não porque é perfeita, mas porque mostra que o amor sempre encontra um jeito de vencer. E porque mostra que nunca é tarde para recomeçar, acrescentou Rodrigo. E que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto, completou Benedita. Naquela noite, a família inteira se reuniu no jardim da casa de Rodrigo para um jantar especial à luz das árvores que haviam plantado ao longo dos anos. Sofia leu para todos a redação que havia escrito sobre a história da família. O texto emocionou a todos, especialmente quando ela descreveu Benedita como a mulher que ensinou nossa família a plantar esperanças ao invés de enterrar dores. Vó Benedita, disse Sofia quando terminou a leitura, a senhora é a heroína da nossa história. Não sou heroína coisa nenhuma, Sofia. Sou apenas uma mulher que fez o que achava certo. Mas foi a senhora que salvou nossa família. Não, Sofia. Eu só mostrei o caminho. Quem salvou a família foram vocês mesmos, escolhendo perdoar, amar e recomeçar. Guilherme, que estava ouvindo atentamente, fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Vó Benedita, o que ia acontecer se a senhora não tivesse visto o buraco no jardim? Não sei, Guilherme. Talvez seu vovô continuasse sofrendo sozinho, sua mamãe continuasse sem saber que ele a procurava e vocês nunca tivessem conhecido seus avós. Então o buraco foi uma coisa boa?
O buraco em si não foi bom, Guilherme. O buraco representava dor. Mas ele foi necessário para que a gente descobrisse que havia algo que precisava ser curado. Como quando a gente se machuca e a mamãe tem que limpar o ferimento para sarar. Exatamente assim, meu amor. Às vezes precisamos abrir as feridas para curá-las direito. A pequena Benedita, que estava brincando com bonecas durante a conversa, se aproximou do grupo. Vovô, conta a história do buraco de novo. Rodrigo sorriu. Essa havia se tornado uma das histórias favoritas das crianças menores, mesmo elas não compreendendo totalmente as implicações emocionais do relato. Era uma vez um vovô muito triste que enterrava suas lembranças no jardim. E daí apareceu a avó Benedita, interrompeu a menina, que já sabia a história de cor. É verdade, apareceu a avó Benedita, que era muito sábia e ensinou o vovô que era melhor plantar árvores do que enterrar tristezas. E daí vocês se encontraram e foram felizes para sempre. Exatamente, minha princesa. A versão infantil da história era simples, mas capturava perfeitamente a essência da transformação que haviam vivido. De dor enterrada para amor plantado, de separação para união, de tristeza para alegria. 15 anos depois daquele primeiro domingo fatídico, a família havia se tornado tão grande que os encontros dominicais precisaram ser transferidos para o quintal da casa de Amanda, que era maior. Rodrigo, agora com 80 anos, estava aposentado há muito tempo e dedicava seus dias integralmente à família. Sofia havia se casado e dado a Rodrigo seu primeiro bisneto. Helena seguira a carreira artística e expunha suas pinturas em galerias renomadas. Guilherme realizou seu sonho de ser jogador profissional e jogava num time de segunda divisão. A jovem Benedita cursava pedagogia, inspirada pelo exemplo da mãe adotiva. Marina, aos 75 anos, mantinha-se saudável e ativa, sendo uma presença constante na vida de todos os netos e bisnetos. Benedita, agora com quase 70 anos, havia oficialmente se tornado parte da família através de uma adoção simbólica que Rodrigo fez questão de formalizar, mesmo sem valor legal. Benedita, disse ele no dia da cerimônia simbólica, você foi mãe, avó, amiga, conselheira e salvadora para esta família. Agora quero que seja oficialmente nossa parente. Doutor Rodrigo, isso é desnecessário. Eu já me sinto parte da família. Mas eu quero que seja oficial. Quero que quando eu partir desta vida, você tenha todos os direitos de uma mãe. Quero que seja você a matriarca desta família. Que bobagem, doutor Rodrigo. O senhor vai viver mais que todos nós. Mas o tempo passou. E chegou o dia em que Rodrigo, aos 85 anos, adoeceu gravemente. Estava internado no hospital, cercado por toda a sua grande família, quando chamou Amanda para uma conversa particular. Filha, quero te agradecer por me ter perdoado e me dado a chance de ser pai novamente. Pai, não fale assim. O senhor vai ficar bom. Amanda, vou ficar bem sim. Vou ficar bem porque vou partir sabendo que deixo uma família unida, cheia de amor, que aprendeu a valorizar o que realmente importa. Pai, o senhor não pode ir embora agora. Os bisnetos ainda são pequenos, precisam conhecer melhor o bisavô. Amanda, olha para a nossa família. Olha quantas pessoas aprenderam a amar por causa da nossa reconciliação. Quantas crianças cresceram sabendo que problemas podem ser resolvidos, que famílias podem se curar, que o perdão é possível. É verdade, pai. Cumpri minha missão, filha. Fui o pai que você merecia, o avô que meus netos precisavam e o bisavô que meus bisnetos vão lembrar com carinho. E o senhor foi muito mais que isso, pai. Foi exemplo de humildade, de capacidade de mudança, de amor incondicional. Isso tudo eu aprendi com vocês, Amanda. Com você, com Benedita, com as crianças. Vocês me ensinaram a ser humano. Rodrigo se recuperou daquela internação e viveu mais 3 anos plenos e felizes ao lado da família. Quando finalmente partiu, aos 88 anos, foi em paz, sabendo que deixava um legado de amor e união. Seu velório foi uma celebração da vida extraordinária que ele construiu após os 55 anos. Centenas de pessoas compareceram,
incluindo muitas famílias que haviam sido inspiradas pela história de reconciliação dos Mendes Santos. Sofia, agora uma mulher madura de 30 anos, fez o discurso principal no velório do avô. Vovô Rodrigo nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que o amor é mais forte que o orgulho e que família é a maior riqueza que alguém pode ter. Ele transformou um buraco de dor em árvores de amor, e essas árvores continuarão dando frutos por gerações. Após a partida de Rodrigo, Benedita assumiu oficialmente o papel de matriarca da família, como ele havia desejado. Ela organizava os encontros dominicais, mediava pequenos conflitos, dava conselhos e mantinha viva a história da reconciliação familiar. Vó Benedita, disse o bisneto de Rodrigo um domingo, enquanto brincavam no jardim, onde tudo começou. Me conta de novo a história do buraco mágico. Não era um buraco mágico, meu amor, respondeu ela sorrindo. Era um buraco de tristeza que virou jardim de alegria. Como? Com muito amor, muito perdão, e pessoas que souberam escolher a felicidade ao invés da mágoa. E todo mundo ficou feliz para sempre? Não para sempre, meu amor, porque na vida há momentos felizes e momentos tristes. Mas a nossa família aprendeu que nos momentos tristes a gente se ajuda, e nos momentos felizes a gente comemora junto. E a árvore do bisavô ainda está lá? Está sim, bem grande e forte, dando sombra para as crianças brincarem e frutas para todo mundo comer. Quando eu crescer, vou plantar uma árvore também. Vai sim, meu amor. E vai contar para seus filhos a história de como nossa família aprendeu a transformar dor em amor. A história da família Mendes Santos se tornou lenda na vizinhança e um exemplo para muitas outras famílias que passaram por dificuldades similares. O jardim da casa de Rodrigo, agora cuidado por Amanda e seus filhos, virou um símbolo de renovação e esperança. As árvores plantadas ao longo dos anos cresceram majestosas, e sob sua sombra, novas gerações da família continuam brincando, sonhando e aprendendo sobre o poder transformador do perdão. Benedita, agora com mais de 80 anos, ainda conta a história para os bisnetos e tetranetos, sempre terminando com a mesma moral. Lembrem-se, meus amores, onde há dor enterrada pode nascer amor plantado. Basta ter coragem para escavar o coração e semear esperança. Fim da história. E aí, querida ouvinte, o que achou dessa história de recomeço e perdão? Deixe nos comentários qual momento mais te emocionou e se você já viveu alguma situação parecida de reconciliação familiar. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.